paciente é visto, geralmente, com muito desprestígio, como alguém sem importância. Então ele é largado, jogado de lado, é largado em qualquer lugar. As pessoas têm que estar sendo tratadas dignamente, as pessoas têm que ter um espaço que se assemelhe ao espaço que elas têm fora daqui, né? Então a gente acha que isso é importante. E a motivação de se construir isso não era só de oferecer um espaço bonito, mas um espaço de atendimento. Como você pode ver, os nossos consultórios não são salas de atendimento médico clássicas, tradicionais, embora nós psiquiatras sejamos médicos, mas é um consultório de psiquiatria, é diferente, é um consultório de conversa, é uma sala de estar, é uma sala de visitas, é um espaço onde a gente vai, sobretudo, olhar o nosso paciente, conversar e interagir com eles. Para medicar também, mas isso não precisa ser ostensivo. Psiquiatria não é clínica médica adaptada, psiquiatria é outra coisa, é outra linguagem, e isso aqui foi concebido nessa linguagem. Não foi adaptado, foi concebido numa linguagem de psiquiatria. Nossa meta foi construir um lugar de acolhimento de pessoas, sobretudo um lugar de acolhimento de pessoas que estão sofrendo, porque esse é o nosso cliente, esse é o público que com que a gente trabalha. Então nós fizemos um lugar bonito, um lugar agradável, mas não tínhamos em momento nenhum a meta de fazer alguma coisa luxuosa, muito menos uma coisa de um luxo fútil. Procuramos fazer um espaço de qualidade pela questão de que, para nós, isso é uma coisa de respeito ao paciente. As cores, os espaços, a divisão do espaço, a existência de uma piscina, de uma academia de ginástica, de uma quadra de esporte, não é uma coisa fútil, não é para transformar isso aqui no mero resort. Tudo isso são espaços de convivência planejados justamente para que a nossa equipe possa interagir com o paciente. Nós fazemos desde as terapias biológicas, farmacológicas, a neuroestimulação, estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, vamos daí à psicanálise, passando pelas diversas terapias ocupacionais, fisioterapia, ginástica e várias atividades que compõem, né, o nosso arsenal terapêutico. O nosso referencial não é uma linha terapêutica A, B ou C, o nosso referencial é o paciente e a sua necessidade. A partir da sua necessidade é que a gente vai ver que abordagem a gente vai priorizar, que linha de trabalho a gente vai desenvolver, e a gente faz isso em equipe, discutindo muito com os nossos colegas. Ninguém necessita ser internado numa clínica psiquiátrica à toa. A grande maioria das pessoas a gente trata em consultório. Uma minoria necessita de internamento. E para essa minoria que necessita, o internamento ele é imprescindível. Então são pessoas que precisam de um cuidado intensivo, e aqui elas estão monitoradas 24 horas por dia, por toda uma equipe de médicos, de psicólogo, terapeuta ocupacional, professor de educação física, psicanalistas, enfim, a gente tem uma gama de profissionais de saúde mental aqui, dando assistência 24 horas ao nosso paciente. A clínica psiquiátrica, um instrumento de internação, é sobretudo um instrumento de oferecer segurança, preservar a vida, preservar o patrimônio do paciente, e dar limite ao paciente. Uma internação psiquiátrica não é para o paciente ficar preso e tomando medicações. Embora ele tenha que receber algum limite, embora ele precise de remédios, mas ele está aqui sobretudo para se relacionar, para se reorganizar. Então, nesse sentido, as atividades físicas, por exemplo, são fundamentais. Ele é estimulado, ele se relaciona com outras pessoas, ele compete e ele também é observado do ponto de vista técnico. Essas atividades como musicoterapia, arte-terapia, terapia ocupacional, não são atividades meramente de lazer, meramente recreativas. Alguns pacientes não conseguem falar da sua vida, da sua dificuldade, do seu problema, se não tiver um objeto que seja um objeto que possa intermediar essa relação. Então, a partir do momento que você consegue pintar um quadro
ou pintar um quadro em conjunto, ou fazer algum trabalho em argila, como por exemplo, às vezes você consegue a partir daí falar das suas dores, das suas dificuldades. A internação não aprisiona ninguém. O que aprisiona é a doença. O tratamento, a internação é para tratar, e o tratamento é o que liberta a pessoa e resgata a sua cidadania plena, para que ele se torne uma pessoa mentalmente livre e capaz de fazer as suas escolhas. Então isso aqui não é um espaço para segregar pessoas, separar pessoas da sua família, estigmar pessoas e muito menos propiciar ao paciente uma vivência traumática. Muito pelo contrário. A gente sabe que a internação tem tudo para ser traumática. Até certo ponto, algum trauma pode ser inevitável, porque o trauma faz parte da vida e inclusive da psicoeducação, mas ele tem que ser muito trabalhado, ele tem que ser minimizado, ele tem que ser conversado, ele tem que ser explicado ao paciente. E o nosso trabalho é libertador. Então nós vamos resgatar a liberdade do paciente, que é devolver a ele o discernimento da realidade, de sua própria condição, para que ele possa realizar plenamente seu processo de livre escolha, de decidir a sua vida, de decidir para onde ele vai ou para onde ele deixa de ir. Portanto, é um resgate da cidadania, porque uma pessoa que está sob domínio de uma doença, ele não tem liberdade psíquica. A doença escolhe por ele, a doença fala por ele, não é? E se a gente tiver receio de intervir, a gente não vai estar respeitando o doente, a gente vai estar concedendo à doença, que é diferente. Hoje a Olist vive a realização do seu projeto terapêutico, com uma nova sede completa, atendimento de alto padrão e a aplicação de uma psiquiatria moderna. Olist Psiquiatria. A gente nasceu para cuidar.